Você sabia que o São Paulo Futebol Clube já existia em 1930, mas não era exatamente o que você conhece hoje? Em 1930, o São Paulo que entrou em campo ainda era o São Paulo da Floresta. Ele nasceu da fusão entre a Associação Atlética das Palmeiras e o Clube Atlético Paulistano, dois gigantes do futebol paulista na época. O novo clube foi fundado no dia 25 de janeiro de 1930 e usava um uniforme bem parecido com o atual, em branco, com faixas vermelha e preta no peito. O São Paulo da Floresta jogava no estádio da Chácara da Floresta e mandava seus jogos no Campeonato Paulista. Em campo, contava com craques como Friedenreich, considerado o rei do futebol daquela geração. Apesar do talento, em 1930 o clube ainda era recém-nascido e estava construindo sua história aos poucos. Mas essa fase durou pouco. Em 1935, o clube foi dissolvido por dificuldades financeiras. Só que aí veio o Renascimento, e no mesmo ano, ele foi refundado como o São Paulo Futebol Clube que conhecemos hoje. Ou seja, o tricolor já nasceu gigante, caiu e deu a volta por cima. O São Paulo ainda era conhecido como São Paulo da Floresta em 1931, e nesse ano, ele fez história no futebol paulista. Logo no seu segundo ano de vida, o São Paulo da Floresta surpreendeu todo mundo. Com um time forte e jogadores lendários, como Arthur Friedenreich e Araquém Patusca, o tricolor conquistou seu primeiro título importante da história, o Campeonato Paulista de 1931. E não foi qualquer título, o time terminou invicto. Foram 12 vitórias e 2 empates em 14 jogos. O São Paulo terminou à frente de gigantes como Corinthians e Palestra Itália. A equipe jogava na Chácara da Floresta e começava a ser chamada de o Clube dos Aristocratas, porque era formada por ex-jogadores da elite do paulistano. Esse título de 1931 marcou o início da paixão tricolor e mostrou que o São Paulo veio para ficar. Mesmo tão jovem, o clube já deixava claro que seu destino seria brilhar entre os grandes. Em 1932, o São Paulo Futebol Clube parou de jogar futebol, mas o motivo foi nobre e histórico. Nesse ano, o Brasil foi sacudido pela Revolução Constitucionalista de 1932, e o São Paulo da Floresta entrou de cabeça na luta. O clube suspendeu suas atividades no futebol para apoiar os paulistas na guerra contra o governo de Getúlio Vargas. E mais, cedeu recursos, materiais e até jogadores ao movimento revolucionário. O tricolor não jogou o Campeonato Paulista de 1932, mas virou símbolo de resistência. O uniforme do clube foi usado como farda por vários soldados voluntários, e o São Paulo cedeu sua sede para os combatentes. Inclusive, alguns torcedores e atletas morreram lutando por São Paulo naquele conflito. Mesmo longe dos gramados, o São Paulo Futebol Clube mostrou que sua grandeza vai além do futebol. Em 1932, o tricolor defendeu o povo paulista com coragem, e isso jamais será esquecido. 1933 foi o ano em que o futebol brasileiro mudou para sempre, e o São Paulo estava no centro dessa revolução. Nesse ano, o Brasil viveu a chegada oficial do futebol profissional. Acabou a era do amadorismo. E adivinha? O São Paulo foi um dos fundadores da Liga Paulista de Futebol, a primeira liga profissional do país. Junto com Corinthians, Santos e Palestra Itália, o tricolor ajudou a iniciar uma nova era no esporte nacional. No campo, o São Paulo também mandou bem. Ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista, só atrás do Palestra Itália, mas à frente de rivais como o Corinthians. O time ainda contava com nomes lendários como Araquém Patusca e Friedenreich, agora jogando de forma profissional. O ano de 1933 mostrou que o São Paulo não era só tradição, mas também pioneirismo. Foi um dos responsáveis por transformar o futebol brasileiro no que ele é hoje, em paixão, espetáculo e profissão. Depois de revolucionar o futebol em 1933, o São Paulo voltou em 1934 para mostrar que também queria conquistar taças. Em 1934, o Campeonato Paulista teve 2 torneios paralelos, um organizado pela Liga Paulista de Futebol, a profissional, e outro pela APA, a ainda amadora. O São Paulo, é claro, estava do lado do profissionalismo e disputou a competição da LFP. E brilhou. O tricolor terminou como campeão da Liga Paulista, conquistando seu segundo título oficial. O time jogava com craques como Araquém Patusca, Friedenreich e outros nomes históricos. O São Paulo terminou o campeonato com 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, vencendo a final contra o Santos e superando o Corinthians mais uma vez. Mas mesmo com a conquista, havia uma divisão no futebol paulista. Tanto que a federação atual não reconhece esse título de 1934 oficialmente. Mas para a torcida tricolor, esse campeonato vale, e muito. Depois de títulos e revoluções, 1935 marcou o ano em que o São Paulo foi declarado morto.
Sim, o São Paulo da Floresta simplesmente deixou de existir em 1935. Com graves problemas financeiros, o clube foi forçado a encerrar as atividades. Para tentar sobreviver, teve que vender jogadores, estrutura e até o estádio da Chácara da Floresta para o Estudantes Paulista, um clube ligado ao Tietê. Mas a paixão não acabou com a falência. Torcedores e ex-dirigentes se recusaram a deixar o tricolor morrer. E ainda em 1935, no dia 16 de dezembro, aconteceu o renascimento, o clube foi refundado como o atual São Paulo Futebol Clube. Era o fim do São Paulo da Floresta, e o começo de um gigante eterno. Nascia ali o tricolor como a gente conhece hoje. Com novo CNPJ, nova organização, mas a mesma alma vitoriosa. O renascimento foi tão forte que o clube voltaria mais poderoso do que nunca nos anos seguintes. 1936 foi o ano da volta. O São Paulo estava de pé de novo, e já incomodando os grandes. Após ser refundado no fim de 1935, o novo São Paulo Futebol Clube entrou em campo oficialmente em maio de 1936. O clube se filiou à Liga Paulista de Futebol, a mesma onde havia sido campeão anos antes, e disputou o Campeonato Paulista. E detalhe, o tricolor montou um time praticamente do zero, sem estádio próprio, sem estrutura, mas com muita raça. Mesmo com todas as dificuldades, o São Paulo terminou o Paulistão em quinto lugar, à frente de clubes tradicionais como Santos e Portuguesa. Foram 11 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, e um desempenho digno para quem tinha acabado de renascer. Era o início de uma longa reconstrução. Mais do que os resultados, 1936 foi o símbolo da resistência. O São Paulo voltou, sobreviveu e mostrou que nenhum tropeço seria capaz de apagar sua história. Depois de renascer em 1935 e voltar a jogar em 1936, e em 1937 o São Paulo deu mais um passo rumo à grandeza. Em 1937, o tricolor entrou novamente no Campeonato Paulista, agora organizado pela Liga de Futebol do Estado de São Paulo, a LEIS. E mesmo ainda em reconstrução, o São Paulo foi ganhando respeito. Com uma campanha equilibrada, terminou o campeonato em quarto lugar, ficando atrás apenas de Corinthians, Palestra Itália e Portuguesa. O time ainda não tinha craques como Leônidas ou Zizinho, mas contava com guerreiros da base e contratações modestas. O mais importante era manter o clube vivo e competitivo, e o São Paulo estava fazendo isso muito bem. A torcida, fiel desde a refundação, seguia crescendo e acreditando que dias melhores viriam. Em 1937, o tricolor provou que não era só um clube em reconstrução. Era um clube pronto para crescer. Com estrutura se fortalecendo e um projeto esportivo mais sólido, o São Paulo já olhava para o futuro com ambição. Depois de voltar aos gramados e se firmar entre os grandes, em 1938 o São Paulo seguiu crescendo com passos firmes. Em 1938, o tricolor participou de mais uma edição do Campeonato Paulista, ainda sob comando da Liga de Futebol do Estado de São Paulo, a LEIS. O time mostrou consistência, jogando com garra e buscando se manter entre os principais clubes do estado. O resultado? Um respeitável quarto lugar, mais uma vez à frente de rivais tradicionais como o Santos. O São Paulo já começava a chamar atenção fora de campo também. Com uma estrutura mais organizada, novos sócios e uma diretoria determinada, o clube preparava o terreno para algo grandioso. E mais, nesse ano o tricolor contratou reforços pontuais e manteve a base que vinha evoluindo desde 1936. 1938 não trouxe taça, mas trouxe algo ainda mais valioso, estabilidade. O São Paulo estava se reerguendo com inteligência, paciência e paixão. E a grande virada já estava a caminho. Em 1939, o São Paulo já estava mais estável, mas o torcedor queria ver era título. Será que veio? O tricolor participou do Campeonato Paulista de 1939, organizado pela Federação Paulista de Futebol. E mais uma vez, o clube mostrou que já era um adversário duro de bater. Com vitórias importantes e uma campanha sólida, o São Paulo terminou a competição em quarto lugar, de novo atrás de Corinthians, Palestra e Portuguesa. Mas com uma base cada vez mais forte. Fora de campo, o clube seguia seu projeto de crescimento. A diretoria trabalhava firme para conquistar espaço no futebol paulista, e principalmente para montar uma equipe capaz de disputar títulos de verdade. O São Paulo já mostrava organização, planejamento, e nos bastidores, algo grande estava vindo. O ano de 1939 foi mais um degrau na escada da reconstrução. Mas o tricolor não ia se contentar com quarto lugar por muito tempo. Em breve, o clube faria a maior contratação da história do futebol brasileiro até então.